capítulo 36, versículo 7. Vamos ver se encontramos na Bíblia Sagrada. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um dos seus maus caminhos, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. É esse mesmo. Nós notamos em Jeremias 36, 7, pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor do Senhor pronunciou contra esse povo. Esse povo precisava de arrependimento. No versículo 5 e 6, então ordenou Jeremias a Baruque, que eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Portanto, entra tu e lê no rolo que escreveste na minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia do jejum. Também as lerás aos ouvidos de todo Judá que vem das suas cidades. E depois ele fala sobre o versículo que nós temos lido, que pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, que a sua oração chegue na presença do Senhor, mas com arrependimento, porque sem arrependimento eles não poderiam alcançar a bênção do Senhor. E nós, meus amados irmãos, sem arrependimento não podemos receber nada do Senhor. Lucas, no Evangelho de Lucas, nós encontramos no capítulo 13, versículo 3, uma palavra que nos diz assim, capítulo 13, versículo 3, não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Ele falava sobre a necessidade do arrependimento. Estavam presentes o que ele falava aos galileus, cujo sangue Pilatos misturaram com o sacrifício que aqueles realizavam. E respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, não, uma vírgula, vos digo, antes, se vós não arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Não adianta suplicar, não adianta gritar, não adianta fazermos tanta coisa. Estou falando daquela oração que nós entramos no quarto, aquela nossa oração, mesmo na igreja, que nós dobramos nossos joelhos para buscar a presença do Senhor. Não é aquela oração que nós pedimos que alguém faça uma oração para início do culto ou para agradecimento de alguma coisa que o Senhor tem feito para nós. Não, mas aquela oração que nós vamos com necessidade na presença do Senhor. Que vamos falar com o Senhor, nós e Deus. Nós e Ele. Então é preciso arrependimento. Arrependimento. 1 Reis 8:33, não era 7, era 8:33. Acharam? Leiam para nós. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa. Aleluia. Quando o povo se arrepender, se humilhar e orar, então o Senhor estará abençoando. Se fizer isso, não resolve. No livro de Atos, no capítulo 3, e versículo 19, capítulo 3, e versículo 19 de Atos dos Apóstolos. E convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e
convertei-vos. Sem arrependimento não há conversão. Não existe conversão. Pode a pessoa ser até convencido, mas não é convertido. Precisa arrependimento para haver conversão. O que é arrependimento? É sentir uma repulsa por aquelas coisas velhas que nós praticávamos. Aquilo que nós fazíamos. Sentirmos até náuseas daquilo que fazíamos. Daquilo que nós praticávamos. E hoje nós estamos na presença do Senhor com arrependimento. Não tenho mais vontade de fazer, porque existem pessoas, até mesmo crente, que ele às vezes está na igreja, mas ele tem vontade de fazer. Eu conheci um irmão há muito tempo no meu início de fé, e ele era bem mundano, e depois ele ficou crente. Ficou crente, se tornou porteiro da igreja, foi trabalhar para cooperador, era porteiro da igreja, um porteiro bem exigente até, era bem exigente. E ele, um dia, ele procurou o dirigente e confessou o pecado que ele estava fumando. Ninguém esperava isso dele, todo mundo esperava coisas boas dele, mas ninguém, pelo seu dinamismo, pela sua exigência na igreja e tantas coisas mais que ele fazia, ele confessou que estava fumando. E foi perguntado para ele, o irmão perguntou, e daí ele me contou, o dirigente: escuta, fulano, vou omitir o nome dele, porque não tenho autorização de falar o nome dele. Escuta, fulano, por que você fumou tanto tempo crente, tanto tempo na igreja, e por que você voltou a fumar? Ele disse: não, porque eu sonhava que estava fumando. Porque muitas pessoas que fumavam, ele depois sonha ainda, às vezes, que ele está fumando, isso é, vocês sabem muito bem disso. E ele sonhava que estava fumando. Volta e meia, o diabo achou uma brecha na vida dele. Disse: eu vou derrubar ele através disso. Porque eu já falei aqui que cada um de nós temos um ponto fraco. E o inimigo conhece. E ataca naquilo que nós mais procuramos zelar. E ele chegou no emprego dele, no serviço, e os colegas de serviço ofereceram um cigarro para ele. E ele disse bem assim, vejam bem o que ele falou. Ele disse: eu vou envergonhar o diabo e vou fumar. Esse tem cabimento uma coisa dessa? Se é possível uma coisa dessa? Eu vou envergonhar o diabo e vou fumar, porque ele está me atentando mesmo. Eu vou mostrar para ele que eu vou fumar. E fumou. E daí não conseguia mais largar. Começou 1, 2, 3, 4, 5, foi. Confessou, foi desligado do rol de membro da igreja, mas porque ele não tinha se arrependido verdadeiramente. Porque o crente que se arrepende das coisas que ele fazia, meus amados irmãos, como já falei, ele tem repugnância por aquilo que ele fazia. Aquilo que ele praticava, ele não tem vontade, de maneira nenhuma. Ele treme, até estremece quando se lembra quanta coisa má, quanta coisa ruim se fazia, quantas coisas se fazia. Mas, então, nós vemos essas coisas aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrepender-se. Mais um versículo no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 22.